Agora na 96.5. Bate-papo na União. Gente querida, que bom estar com vocês em mais um Bate-Papo na União, segunda-feira, mais um momento de diálogo, de descontração, de papo. Eu, na apresentação do programa, já disse, né? Flávio, aqui de Blumenau. Muito bem, que legal estar contigo aí de novo, Flávio. William, falando com vocês aqui de Sapiranga, região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Estamos aqui unidos através da internet para fazer essa gravação e unidos com vocês aí do outro lado através das ondas do rádio e também, talvez alguns estão ouvindo pela internet. Hoje, multimídia, né? Um dia a gente falava multimídia, aquele negócio de data show. Eu tenho um multimídia em casa. Hoje multimídia é outro significado. É celular, tela de carro, tela de sala, tela de computador. Tem muitas mídias, né? Multimídias aí onde as pessoas podem acessar e ver a gente e seguir a gente e ouvir e ver, né, o que a gente está conversando aí. Mas o William falou algo importante. Ele falou assim: olha, estamos juntos, né? Logo no início do programa, estamos juntos aí. Isso que hoje nos permite estarmos juntos tão longe, a mídia. Mas estamos vivendo um momento, William, para mim, isso é histórico, é bíblico, é também durante a história da humanidade. Sempre de novo a insistência da divisão, como faz parte da cultura nossa o dividir. É muito interessante a gente perceber isso, que grandes empresas, quando chegam em tal ponto, dividem. Famílias também se dividem, né? Principalmente depois que falece o pai, a mãe, ou o avô e a avó. Sim. Aí começam as divisões. Então, o que leva esse povo tanto a se dividir? Quais serão os motivos, William? E você que está ouvindo a gente pode pensar e refletir sobre isso. O que leva à divisão? Sim, olha... Motivações para dividir em tempos modernos. É uma boa pergunta, e as divisões, eu acho que elas vêm já desde o tempo das cavernas. De repente já tinham ali as questões tribais, uma tribo... Havia com essa tribo maior identificação, então eu vou lá para outra tribo, eu vou aqui com a tribo de cá. Acho que isso já vem de muito tempo, isso já é muito antigo, essa questão tribal mesmo, e hoje isso se manifesta de outras formas. Por exemplo, ali na questão do time de futebol, aqui no Rio Grande do Sul é o clássico Grenal. Agora, até por causa da situação das enchentes, está acontecendo uma união que simboliza muita coisa, porque isso é difícil de acontecer aqui. Mas é clássico, o Grenal é uma divisão clássica que, inclusive, muitas vezes gera confusão nas próprias famílias, né, que não conseguem entender que o outro time ganhou e não o meu, né? E ali a gente encontra de novo essa manifestação um pouco tribal, de pertencer a uma tribo, e por eu pertencer a essa tribo, a esse grupo, isso automaticamente exclui o outro grupo, ele acaba virando muitas vezes inimigo. E claro, além da questão do time de futebol, usei como exemplo porque é uma realidade muito forte aqui no Rio Grande do Sul, mas, por exemplo, as crenças. Nós temos crenças profundas. Quanto mais profundas elas são, mais nós temos a tendência de defender essas crenças. E ali muitas vezes pode acontecer de fato divisão, né? Essa separação, e pode haver o ponto inclusive em que nem a convivência mais é possível. Mas lá no fundo, lá na natureza humana, tá essa questão tribal, já que vem com a gente já desde lá a época das cavernas. Isso já está com a gente, eu acho, pelo menos eu vejo. Só que isso se manifesta hoje, essas tribos, elas se manifestam de maneira mais moderna. Sim, eu vejo assim, por exemplo, dentro da igreja, o que divide é a teologia, teologia é a forma de interpretação bíblica, vamos colocar assim, num resuminho meio fajuto, né, na verdade, porque é muito mais do que isso, mas assim, para o pessoal entender a gente, é isso. São formas de interpretações bíblicas, e tem formas de interpretações bíblicas mais liberais, outras mais conservadoras,
outras mais literalistas, outras mais espirituais. Aí tem isso dentro do cristianismo. Daí tem aquilo que fora o cristianismo, por exemplo, uma interpretação espírita, né? Porque isso não é cristianismo. As pessoas dizem que é e tal, mas cristianismo é a ressurreição. Né? Então, fora disso, aí já não é mais assim, pode ter fundamento, pode ter a palavra de Jesus, pode ter tudo mais, né? Então, vamos deixar claro, né? Eles interpretam a Bíblia e tal. O problema é quando ali diz, não, é reencarnação. Não, Jesus não tem nada a ver com reencarnação. Então, deixar claro isso, né? Mas são visões de universalistas, de pessoas que acreditam naquilo e elas vão atrás daquilo, então, e acaba dividindo. Porque, veja assim, lá na época, no início, lá nas comunidades primitivas, começaram a ter discussões, por exemplo, se Jesus era ou não Deus. Isso. Aí foi uma das primeiras divisões da igreja. Uns pensaram que não, Jesus não é Deus, outros pensaram que sim. Os que não é Deus saíram e acabou-se. Lá começou uma divisão, voltaram para o judaísmo, eram os judaizantes, que a gente chama, né? Jesus era só um profeta. Então, saíram e morreu essa parte da igreja. Ela se consumiu, se dissolveu dentro de outras religiosidades. Mas depois, na época da divisão da igreja, primeira grande divisão da igreja em 1057, com a igreja ortodoxa e a oriental e ocidental, onde pouca gente sabe, mas eles fizeram uma linha divisória ali em Antioquia, ali na Turquia. Lado esquerdo é a igreja papal, que a gente conhece hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana, e o lado direito era a Igreja Ortodoxa, que aí são os ortodoxos, que tinham 3 papados, um em Constantinopla, um em Jerusalém e outro... 2 papados, e o nosso era aqui em Roma, os 3 papados. 2 para um lado e um para o outro. Lá, por exemplo, os padres casam, tem uma interpretação diferente da Bíblia, e lá de cá os padres não casam. É uma grande divisão, são formas diferentes de você ver a igreja. Depois veio Lutero, criou outras divisões em relação à ceia, em relação ao batismo, com muitas igrejas. Aí as pessoas dizem... E é interessante que, em verdade, né, William, cada pessoa que está ouvindo a gente, ela encontraria, ela se identificaria um pouco mais ou um pouco menos com determinadas teologias. Tem gente que tem uma teologia, acredita, por exemplo, fielmente, e às vezes luteranos que acreditam nisso, que o batismo de adulto só, né? Que eu é que vou a Deus. Beleza, na verdade essa pessoa ela deveria ir para uma igreja onde se crê nisso. Igrejas pentecostais, neopentecostais, lá ela vai se identificar, vai dizer, nossa, como olha, eu sempre fui mais Assembleia de Deus do que luterano nesse sentido. Então lá é o teu lugar. Agora as pessoas que estão lá dentro da igreja dessas pentecostais que dizem assim, mas o batismo é uma graça, a gente pode receber ele desde pequenininho, né? Se identifica mais com a igreja luterana, você sempre fui, mas olha, a teologia me identifico mais com aquela. Veja, porque isso já foi motivo de muita divisão no passado, foi motivo de muitas brigas, houveram muitas mortes na época pós-reforma, teve o movimento da contra-reforma, onde as pessoas foram muito perseguidas, queimadas na fogueira, decapitadas, aquelas coisas assim bem violentas, né? E tudo porque eu, em última análise, pensei porque algumas pessoas gostariam de manter o poder, tem muita coisa a ver com poder. Eu quero manter o poder e para mim manter o poder eu não posso deixar e não permitir a divisão. Até porque, e aí vem algumas questões bíblicas, inclusive, biblicamente a gente diz assim, o capeta é o que gosta da divisão. Né? Dentro da Bíblia isso é muito claro também, né? Quer dizer, a divisão, quem quer dividir para conquistar, isso é coisa do maléfico, do mal.
Então as pessoas criavam uma ideia dizendo assim, bom, tu quer dividir porque o cara lá é do mal, né? O cara que está dividindo é do mal. Isso se instalou durante muito tempo, né? Na perspectiva dentro da história, dentro de vários lugares. Mas hoje a gente tem que pensar também o seguinte, algumas divisões são importantes no seguinte sentido, biblicamente também é assim, aquele que faz e cumpre a palavra, conforme a palavra, esse tá certo. Quem não cumpre o que está dentro da Bíblia, esse está errado. E aí tem algumas visões de igreja, por exemplo, que são anti-igreja. Então, como é que a gente vai seguir alguém que está fazendo uma interpretação para si mesmo, por Sim. interesse próprio, ou coisa assim? Realmente, aí não pode haver unidade, porque a unidade tem que se dar no amor, a unidade deve se dar no respeito. Sim. A unidade deve se dar na diversidade junto da unidade. Isso. Respeitando os diferentes. E quando a pessoa ou alguém usa de tudo isso para si mesmo, personificando-se em si valores morais e éticos, aí não dá, porque ninguém é 100% correto. Eu, por exemplo, na questão política brasileira, está se personificando muito. Isso. Na verdade, por exemplo, vou dar um exemplo, ou é Lula ou é Bolsonaro, um exemplo. Ninguém sabe quem é o verdadeiro Lula e ninguém sabe quem é o verdadeiro Bolsonaro. Eles se autoproclamam, eu sou o que todos os da esquerda se identificam em mim. E o Bolsonaro, todos os da direita se identificam em mim. E aí eles tentam nessa jogada da personificação, mas eles não conseguem personificar um pensamento, uma cultura, um jeito de ser. Isso na verdade atrapalha muito, porque esconde muitas coisas, porque quando eles colocam isso diante deles, eles estão escondendo por trás deles atitudes e outras situações que todos nós temos. Eu acho assim até que algumas divisões elas são naturais, elas não podem ser evitadas, como por exemplo na própria política, no futebol, na religião, mas a grande questão é a questão da convivência. Por exemplo, na família você tem de repente ali alguém que é de um time de futebol, outra pessoa de outro, alguém que é de Lula, outro que é de Bolsonaro, ou quem não é de nenhum dos dois, é de outros personagens, ou também diferentes religiões, por exemplo, dentro da família. Eu gosto de dizer que, às vezes, as nossas comunidades, elas são devagar no ecumenismo, e as nossas famílias são ecumênicas. Tem ali católico, tem evangélico, tem pentecostal. A grande questão é como é que não deixar esta divisão afetar a relação. Acho que esse seria um ponto importante. Hoje, a gente vive esse negócio que se chamam as bolhas, e o mundo digital amplificou isso. A gente vive essas bolhas, os algoritmos das redes sociais, eles beneficiam essa criação de bolhas, porque ali só mostra o que a gente gosta, porque daí a gente fica mais tempo preso, e quanto mais tempo a gente fica preso, mais os donos das redes sociais ganham dinheiro com isso. Então a ideia deles é que a gente fique ali o mais tempo possível. Para ficar mais tempo vai aparecer só o que a gente gosta. Não é uma televisão que é igual tudo para todos, um canal, é personalizado, aquele conteúdo é para você. E isso nos coloca cada vez mais olhando só para o nosso próprio umbigo, ou uma expressão que Lutero dizia, o ser humano é alguém encurvado em si mesmo. A gente fica cada vez mais encurvado em nós mesmos, encurvados na nossa opinião, encurvados na nossa visão. A gente não consegue mais ver o outro, não consegue mais conversar com o outro, não consegue mais aceitar o outro. Porque ser diferente não é problema. Isso faz parte, ter as diferenças de opinião, ter as diferenças de crenças, mas não conseguir ouvir o outro, não conseguir mais conversar com o outro, excluir o outro. Acho que esse é o grande problema, e as bolhas das redes sociais, que alguns já estão chamando de redes antissociais, elas criam ainda mais e aperfeiçoam essa divisão, e no fim das contas a gente entra numa guerra em que a nossa bolha é uma trincheira em que a gente se esconde atrás para atacar o outro. Então, isso acaba com famílias, acaba com igrejas, isso racha a nossa sociedade.
E vou dar um exemplo, assim, por exemplo, agora, nesse exato momento nós estamos escutando teu cachorrinho aí, É do William. vizinho. É o do vizinho, aí tem um cachorrinho aí perto. Para algumas pessoas isso incomoda. E tem algumas pessoas que vão dizer, vou trocar de rádio, porque tem esse cachorrinho atrás aí, não tá atrapalhando aqui eu ouvir. É justamente isso, é muito fácil você sair fora, entende? É só apertar o botãozinho ali no carro, ou onde tu tiver, tu já trocou, tu tá em outra rádio. E lá não vai ter o cachorrinho, que vai atrapalhar ele. Então, é um negócio assim bem estranho, assim, é muito rápido, uma velocidade muito rápida. E as pessoas estão perdendo a paciência. E o fato de perderem a paciência, aí é onde cria-se a divisão. Porque perder a paciência significa que você já não está mais nas suas faculdades perfeitas. Perdi a paciência, então é porque você já não tem mais ciência perfeita daquilo que está acontecendo. E aí você toma atitudes precipitadas, e muitas vezes essas atitudes reativas que a gente tem, elas criam essa divisão, seja dentro da igreja, seja dentro da família. Vi muita gente brigando dentro de família por causa de reações. Isso. Então a gente olha e pensa, qual que é o segredo? O segredo é se dar conta, né, de que a gente precisa de um momento urgente de esticar mais, permitir-se esticar mais o elástico, sabe? Ser mais maleável, flexível. Ora a gente tem que dar uma esticadinha a mais, ficar mais tenso, outra hora dar uma relaxada para ele voltar de novo ao normal. Então eu vejo assim que na vida a gente tem que aprender isso, e quando isso não tem, a divisão se torna uma rotina na vida de algumas pessoas. E isso é complicado, para não dizer uma palavra muito pior, né? É muito complicado isso dentro da família, essas divisões, porque o fulano tá certo. Eu sempre digo que o que importa hoje não é mais quem tá certo. O que importa hoje é o que a gente vai fazer com isso, com as situações, o estar certo já não deve ser mais o objetivo das pessoas. Não, eu não concordo com a pessoa, mas eu tô certo. Não, porque isso gera divisão. Então, se gera divisão, por princípio já está errado. Por princípio já está errado. Porque dentro do princípio bíblico, como eu disse antes, a gente está pensando na forma de a divisão é mais fácil da conquista do mal, vamos colocar assim. Mas isso a gente vai falar no próximo bloco, porque já terminou o primeiro bloco. É muito rápido, William. E a gente vai falar sobre isso, retomar um pouco sobre esse assunto de a divisão como algo assim que realmente é permitir que o mal se estabeleça. Então daqui a pouquinho estamos aí de novo com vocês. União FM. Voz ao que faz bem. Voltando para o nosso bate-papo na União, e aí nós estamos falando aí de divisões, o que divide, o que une as pessoas. E eu encerrei o primeiro bloco dizendo que, biblicamente, a divisão é coisa do diabo, né? do diabolos. O diabolos é o que atrapalha, aquele que quer dividir, porque se você divide é melhor. Inclusive tem uma outra passagem bíblica de Jesus onde ele diz: o diabo quer que divida, porque daí fica mais fácil de ele conquistar. Então a divisão é terra fértil para as coisas ruins, vamos colocar dessa forma, William. E pensando nessa perspectiva, quando alguém se permite lutar pela divisão, significa que ela está lutando
para permitir que o capeta, vamos dizer assim, tome conta da vida dela. Sim. Mas será que é tão forte isso assim? Olha, mas será que no dia a dia isso é tão forte? Eu estava até pensando aqui, essa questão do diabolos, o diabo, é a ideia da separação mesmo. Então, uma coisa é você tem uma opinião diferente, uma crença diferente, um time diferente, um partido diferente. Outra coisa é isso te separar, te dividir. Uma questão é a diferença, outra é essa impossibilidade agora de estar junto por causa dessa diferença, que isso se torna algo tão forte que acaba separando, dividindo. Nesse caso, estava até lembrando uma frase que, se eu não me engano, quem disse foi Leonardo Boff, mas não tenho plenamente certeza, mas é que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, isso também é uma coisa importante. Quando a gente chega no ponto em que divide, separa, talvez faltou um pouquinho de humildade, de dizer, olha, achei que eu estava certo, só eu estou certo, só eu sei das coisas, o meu ponto de vista é o todo da realidade, não tem nada daquilo que eu penso, além daquilo que eu penso. O que eu penso é o certo. Olha, gente, nós temos que ter um pouco de humildade. A gente não sabe tudo. Nosso ponto de vista é apenas a vista de um ponto, é um aspecto da realidade. E ali sim, onde está esse orgulho, que não consegue dar um passo para trás e aprender uma coisa nova, ouvir uma coisa diferente. Ali nesse orgulho eu vejo sim coisas muito malignas. Até porque na sociedade em si, e na própria democracia em si, só existe tolerância e respeito onde a gente tem discordância. Se todo mundo concordar, daí vai respeitar o quê? Não tem nem o que respeitar. É justamente porque a gente pensa diferente que precisa haver o respeito. E ali, de novo, acho que o desrespeito, ou até o preconceito é o conceito equivocado do outro. Isso é coisa maligna mesmo, né? Eu nem conheço, de repente, outra pessoa, nunca conversei, mas eu olhei e já tenho um conceito equivocado. Isso é, de fato, uma coisa equivocada e coisa maligna mesmo. Então, aprender a conviver, aprender a viver com as ideias diferentes, as crenças diferentes, as opiniões diferentes, requer humildade, sabedoria e saber que a gente é um só no meio de tantas outras pessoas que têm sua própria história, tem sua própria vida, recebeu sua educação, tem os seus valores. Nós estamos falando aqui de valores e princípios também, e de repente a gente acha que os nossos valem mais que os dos outros, mas nunca ouvimos também os valores dos outros. Então, o que eu percebo é que quando chega nessa parte de mesmo separar mesmo, que você não consegue, nem consegue mais dialogar, aí de fato a gente perde muito. Aí é o diabolos mesmo. A gente percebe isso no dia a dia da gente, né? Por exemplo, tem gente que briga demais por ser Inter ou por ser Grêmio, vê o outro como inimigo. Isso. E se a gente olhar, vamos pensar assim, pro futebol, para a Confederação Gaúcha de Futebol, vamos pensar ali, eles precisam dos gremistas e dos colorados, porque eles têm que vender ingresso para os dois, entendeu? Não adianta vender ingresso só para um, não adianta só vender ingresso para o outro. Você precisa dos dois, você precisa do outro time, tu precisa daquele time aquela pessoa que diz, olha, eu vou ajudar um, não vou ajudar o outro. Eu gosto de torcer. Torcida é legal, mas desde que ela não seja violenta, desde que ela aquela história. Se não me engano, lá em Santa Cruz, quando alguém perde um campeonato, daí tem que carregar a carroça do outro time em cima. Pô, isso é legal, entende? No sentido assim de você demonstra assim, pô, agora hoje eu vou carregar, eu sou gremista, vou carregar os colorados que estão lá em cima. E outro ano é a vez do outro te carregar. Olhar isso com aquela coisa assim, não como divisão, mas é uma necessidade. Todo mundo precisa. Se tu não tem o outro, tu não enche o estádio. Você não vai encher um estádio só de gremista, você vai encher o estádio quando é gremista e colorado. Isso é dinheiro para os dois. E em verdade, vamos pensar assim, eles estão interessados no nosso dinheiro, né? Os dois times. Os dois times estão interessados na nossa grana. Para eles, o torcer ou não torcer é uma questão que vem em segundo plano, né? O que importa é que você vai lá, vai gastar uma grana com eles e isso vai fazer eles poder comprar ou não comprar.
Mas o amor, o negócio, isso já, no meu entender, dentro do futebol, já ficou em segundo plano faz muito tempo. Aquela coisa de você, eu sou gremista desde pequenininho, beleza. Agora não, agora para você ser um gremista tem que estar com a camisa cada ano você tem que comprar uma camisa diferente. Para ser um colorado bom, eu tenho que cada ano estar comprando uma camisa diferente. E aquela camiseta tricolor lá de 1983, aquela lá, já passou umas 40 depois daquela, sabe? E para mim aquela era a camisa oficial e única, né? Que foi 50, 80 anos a mesma camiseta. Mas daí não, agora cada ano muda de novo. Para quê? Para as pessoas comprarem, sabe? Porque virou comércio. Sim. Não é pela questão de, é meu, né? Então, essas coisas assim, a gente vê, é ruim, alguns pontos nessa perspectiva. Mas, por isso que eu digo, o objetivo não é dividir, nem eles querem isso, mas nos unir a todos. Assim como causas comuns nos unem, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul uniu muita gente, eu acho isso muito importante. Não tenho certeza, penso que isso é importantíssimo, porque faz com que as pessoas se liguem umas nas outras, se preocupem umas com as outras. Então são situações muito pontuais, mas são muito boas, para que as pessoas se entendam nesse processo de estar junto, de se ajudar, sabe? E eu vejo que nós, como igreja, a gente também tivemos as nossas divisões, mas a gente tem que estar retornando no processo de unidade. Como é bom quando a gente vê passos em conjunto dentro de igrejas de novo. O que significa isso? São momentos de você de novo dizer, olha, não, é mais importante aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. O que é o mais importante? É a fé, mais importante o que a gente pode fazer junto, construir junto como igreja. São os bons sinais que a gente pode colocar no mundo que a gente vive. Então tem muita coisa que nos une muito mais do que aquilo que nos separa. E assim deveria ser no micro universo, dentro da família, como no macro universo, dentro da sociedade. E a gente vê uma Câmara de Deputados totalmente separada, dividida. E cada um puxa só para si. Enquanto que, na verdade, deveriam se pensar em leis para todo mundo. E quando uma lei é para todo mundo, não importa de que partido você é. Se eu vou fazer uma lei, de proteção ambiental, não importa. Não, mas eu sou contra o pessoal do agro é contra. O pessoal da cidade é a favor. Cara, se é pro bem do país, não importa de quem seja. Essa a ética deveria ser sempre muito mais forte do que as outras questões. Por exemplo, aí a gente está vendo aí várias criações de impostos. Né? Aí todo mundo criando imposto. Mas, cara, tá na hora de... E onde é que vão diminuir imposto, por exemplo, sabe? Eu até concordo, por exemplo, você quer taxar as blusinhas, vamos dar um exemplo assim, né? Vou taxar as blusinhas. Mas então, tira o imposto da gasolina. Sabe? Eu vejo assim... Agora, taxei as blusinhas ainda. As coisas que estão rolando aí no mundo de hoje. Aí, além daquilo, tu já tem os outros todos e ainda vem mais essa, entende? Eu vou cobrar o IPVA, tá, mas quando é que tá o que vai tirar? Sabe? É só colocando mais, meu Deus, sabe? E aí, isso cria divisão, porque você vê que não tá lutando por todos, sabe? Tá lutando por uma casta, algumas pessoas lá que tem que ganhar muito bem, porque a gente vê assim os escândalos, né, que como alguns ganham muitos e outros não ganham quase nada dentro do funcionalismo público. Então é complicado, sabe? Daí isso cria divisão também, porque é divisão de classes, né? Também é uma divisão dentro da sociedade, quando você cria um público X que pode aproveitar todas as coisas do mundo, e você cria um povo Y que tem todas as necessidades do mundo e que não são supridas, não tem casa, não tem carro, não tem
não tem comida na mesa, não tem saúde direito, então, e o outro lá tem saúde, tem helicóptero, tem isso, tem aquilo, tá, tem mansões, então tu cria uma divisão, também uma divisão social, e eu vejo que a gente tem medo, nosso país é um país onde as pessoas têm medo. É interessante, né, quando você vai fazer uma lei, por exemplo, de que todo imposto de renda, por exemplo, deveria ser aberto para todo o público. Sim. Todas as pessoas devem ter o direito de entrar na internet e ver quanto que o governador do Rio Grande do Sul, ou de Santa Catarina, ganhou no último ano e quanto ele conseguiu poupar e quais são os bens que ele tem ou não. Não, e essas coisas, Flávio, que eu tava pensando muitas vezes, como também acontece do mal também se unir muitas vezes para prejudicar. Isso também é uma coisa interessante. Às vezes a gente que está ali fazendo o nosso papel, muitas vezes as famílias, enfim, estão divididas e olha, tem muita gente talvez que se une para fazer o mal. Vou dar um exemplo, por exemplo, ali na condenação de Jesus, o Pilatos representando os romanos e as autoridades de Jerusalém. Eles não se davam. Eles não se picavam, eles não podiam nem se ver, né? Os judeus não podiam ver os romanos e os romanos também tinham problemas lá com os judeus, mas quando eles acharam um inimigo em comum, que era no caso Jesus, aí os dois se unem lá e enfim, toda a trama acontece, como a gente sabe, a crucificação. Então é interessante isso, esses acordos, essas coisas que acontecem. Eu vou aprovar o teu projeto de lei, mas tu vai ter que me ajudar a votar o meu projeto aqui também. Às vezes tem muita união para o mal também. Às vezes isso é uma coisa, o ser humano é muito criativo e nessa sua criatividade, às vezes o ser humano ele cria que o diabolos às vezes está nessa união para fazer o que é errado também, por baixo dos panos, às vezes escondidas, de madrugada, ou ali, né, sem mostrar muitas claras o que está acontecendo, quando vê, já foi aprovado, já aconteceu e virou lei. Isso também é uma coisa interessante, também acontece. E a gente percebe isso, então, assim, em todas as camadas sociais, a gente percebe isso dentro da política, a gente percebe isso dentro da justiça, porque a justiça ela sempre vai ter a questão humana por trás dela, então ela nunca vai ser uma justiça 100%, né? Porque ela busca ser a melhor possível, a mais justa possível, mas ela tem interesses também por trás, enfim. São pessoas humanas julgando outros humanos. Isso pode ser, às vezes pode dar certo, mas às vezes pode dar muito errado, os julgamentos. E aí a gente vê que tudo isso você acaba, e quanto mais divisão, eu vejo assim que às vezes dá também, por outro lado, dá mais controle. Porque daí você, dentro de uma sociedade, quanto mais dividida ela está, melhor é para uma sociedade, para quem agora pensando nos líderes, né? Isso já está... Para quem interessa. Isso está lá no Príncipe, no livro O Príncipe de Maquiavel, explica isso muito certo. Muito bom. Que aí você precisa, quanto mais você se divide, mais fraco você é. Isso. E a tua fraqueza se torna uma fragilidade. E essa fragilidade pode fazer você perder tudo que você tem. É bem interessante dentro da perspectiva do Maquiavel, né? Dividir para conquistar. É maquiavélico mesmo. Isso, é maquiavélico. E isso, que a gente, de uma forma ou outra, a gente vê que a nossa sociedade, ela sempre teve e continua estando sempre nesse processo, né, de perdas e ganhos. Porque isso gera muita perda. E nós não, infelizmente, nós não somos um povo unido, no sentido do mínimo, do básico. O que é o mínimo, o básico? Por exemplo, o que me levaria a sair na rua? Comida para todos, né? Vamos pensar assim, isso é o básico, é uma questão ética. Uma comida para todos, todo mundo tem que ter o que comer nesse país. Celeiro do mundo, sei lá. Então vamos lá, vamos sair na rua dizendo, olha, comida para todos. Essa é uma bandeira de todo mundo, não é uma bandeira só de alguns. Sim. Saúde para todos. Cara, bandeira maravilhosa, vamos sair na rua. Porque é algo ético, é correto para todos. Constitucional. Uma saúde.
É uma saúde de qualidade. Tá na Não dá para Constituição. deixar as pessoas mais morrendo em fila num país que é entre oitava e às vezes 11ª economia no mundo. Então às vezes cai, às vezes levanta de novo. Então o que nós temos em comum que nos une? Né? Então é isso, é a saúde. É um bom salário, por exemplo. Aí o pessoal fala que salário é um gasto enorme. Para mim, não. Os Estados Unidos, o pessoal ganha muito bem, todos ganham muito bem lá. E, cara, e gastam bem, e faz a coisa rodar, entende? Aqui no Brasil, tu paga tão pouco para as pessoas que o máximo que elas vão é no mercado comprar comida e pagar 2 boletos, 3 boletos, água, luz e o celular. Né? Antigamente água, luz e telefone. Agora paga água, luz, telefone, um bujão de gás por mês e comida. E popa uma graninha para substituir uma coisa ou outra quando quebra em casa. Daí tu fica pensando, pô, não dá, né? Enquanto uns lá ganham bilhões, não é nem milhões, os outros ganham tão pouquinho, cara, que mal e mal ali para sobreviver. Se ele ganhasse um pouco mais, ele ia comprar, ele ia gastar. E pensar como governo, o governo também tem que pensar assim, por exemplo, se ele dá R$10 a mais para umas pessoas, essa pessoa ela não vai poupar esses R$10, ela vai gastar esses R$10 a mais. E desses R$10 volta 5 para o governo só em imposto, por exemplo. Porque tudo tem imposto, então 50% de tudo que ele dá para nós já volta para ele automático. Sabe? É um negócio meio louco, mas é assim que funciona. E a gente vê assim, como se tivesse uma divisão de classes, assim, os ricos de um lado, né? Eu quero ficar mais rico, e os pobres querendo sobreviver do outro, né? Quando na verdade nós somos parte de uma unidade, cara. Olha como é importante, nós somos um país, nós somos um povo, onde a pessoa rica, ela ficou rica e tal, mas ficou rica porque teve gente trabalhando para ela, porque teve gente que ajudou ela a ficar rica, teve gente que cuidou daquilo que é dela para ela ficar rica, entende? E daí as pessoas parece que não se dão conta disso, como se fosse 2 mundos separados. O outro ali trabalha, mas é para mim viver bem, para mim manter o meu status aqui e tal. Para mim ter a minha Ferrari, para mim ter e nem sabe como é que é o chão de fábrica, sabe? Como é que tá acontecendo lá, o que tá acontecendo na vida daquele carinha lá, que a mulher dele ficou doente, teve que ficar em casa, porque o filho ficou doente, que ia para a escola, daí a mulher teve que ficar em casa, perdeu um dia de trabalho, e para ele perder um dia de trabalho é muito dinheiro. Sim. Sabe? É muita grana perder um dia de trabalho para aquela pessoa lá. Enquanto que o outro diz assim, por que não levou tua filha em outro lugar? Sei lá. Vai lá ajudar, sabe? A nossa tarefa é de auxílio. A gente está no mundo aqui, não para nós. A gente está aqui para ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Mas a gente vai ver isso no próximo bloco, porque já estamos passando aqui. Gente, voltamos já no nosso 3º bloco aqui do Bate-Papo na União. União FM. Voz ao que faz bem. Muito bem, estamos de volta no nosso Bate-Papo na União, nosso último bloco. E olha só, o nome da rádio é União FM. Acho que vamos concluir esse bloco, né, Flávio? Vamos falar de união, vamos falar de coisas que nos unem como seres humanos. Acho que isso também é importante. Uma coisa que me chamou a atenção, já mencionei ali bem rapidinho no primeiro bloco, é essa questão como momentos de crise causam união. A gente aqui do Rio Grande do Sul viveu esse momento difícil das enchentes e uma onda de solidariedade uniu esse país, não só o estado, mas esse país de norte a sul, para ajudar eventos, doações, um monte de chave Pix, quantas coisas feitas para ajudar aqueles que estavam sofrendo com as enchentes. E aqui não é um caso isolado. Ali, por exemplo, as enchentes que acontecem em Rio do Sul, Blumenau, como eu sou ali da região, vi muitas vezes essa união, isso acontecer também. É interessante que muitas vezes, quando está tudo bem, nós não conseguimos ter essa união. A gente até esquece de procurar a união, esquece de ver que nós somos humanidade,
que somos irmãos e irmãs, tem uma palavra específica para isso, que é a palavra fraternidade. Fraternidade quer dizer nós somos irmãos e irmãs, mas muitas vezes só no momento da crise que a gente consegue ter essa união, que a gente deixa as diferenças de lado e faz doação e ajuda e parte também para as ações. Acho que nós teríamos também muito a aprender sobre isso, que essa solidariedade, essa união, ela é importante nos momentos de crise, de levar as cargas uns dos outros, de apoiar, de ajudar, mas deveria ser um valor que está sempre presente conosco, no nosso dia a dia, lá nas pessoas com quem a gente convive. De repente, lá no teu trabalho, lá onde você está durante o dia, tem alguém que está precisando de alguma coisa também. Não é uma grande enchente, mas talvez aquela pessoa está passando por um momento difícil. Ali também tem essa empatia, essa união, essa solidariedade. Dentro de casa, por exemplo, existe muita crise, às vezes, de geração entre pais e filhos, entre os casais, muitas vezes acontecem também essas faíscas. Então, também ali é esse momento de buscar essa união, esse estar junto, saber que tem diferenças, claro que tem, mas que a gente também não é determinado em si pelas diferenças. A gente é ser humano, nossa identidade é ser humano. Nós temos outras coisas com as quais nos identificamos mais, mas isso não deveria tampar aquilo que nós somos, que somos essa comunidade humana. Então, ter disponibilidade para ouvir, ter disponibilidade para respeitar a opinião da outra pessoa, ter um pouco de sensibilidade, humildade. A gente não é o dono da verdade, sempre ter essa abertura. Acho que educação, aí está um valor básico que também poderia nos unir. Ok, a gente discorda, tem uma visão diferente, tá? Você torce pro Inter, eu pro Grêmio. Eu aqui no Rio Grande do Sul, eu sou um flamenguista no meio dos gremistas e internacionais, então é pior ainda, né? Brincadeiras à parte, mas mesmo assim a gente não se definir por essas questões. Isso é uma coisa importante, claro, são valores importantes que a gente carrega, que a gente defende, mas educação, ouvir o outro, respeitar, não excluir, não tirar ninguém, compartilhar esses valores, por que não? Enfim, procurar também resolver conflito, não colocar lenha ou gasolina na fogueira, ainda mais, mas apagar, principalmente nas redes sociais, que às vezes também o que eu percebo é que as pessoas têm a coragem de dizer nas redes sociais para provocar o outro que nunca teriam coragem de dizer pessoalmente. Isso é colocar lenha na fogueira, isso é colocar gasolina na fogueira, só para o outro ficar bravo contigo. Para quê? Não coloca nada lá que você não conseguiria falar pessoalmente com a pessoa, né? Se não consegue falar, não manda em direta. Então são caminhos a gente procurar a maior união, maior solidariedade e superar aquilo que divide, que separa no sentido negativo, para estar juntos como grande comunidade humana que somos. Sim, isso é verdade. Mas a gente percebe assim como isso o que tu fala é o ideal. Isso, é o idealismo. O ideal está bem longe. E como é que a gente pode viver o não ideal ainda, o aqui e agora? Ainda não, aquela história do aqui, agora e ainda não. Aqui agora é o reino de Deus, que a gente vê de vez em quando um pouquinho, e o ainda não é aquele reino perfeito que vem depois, né? Então aqui agora ele tem as suas seu mal por si só, mas ele também representa, em alguns momentos, a gente vê reflexos do reino de Deus entre nós. Quando a gente vê alguém ajudando, quando a gente vê alguém abrindo mão, quando a gente vê pessoas apoiando causas, tudo isso a gente vê a fé em ação e atitude, e aí você percebe que vale a pena lutar, vale a pena continuar falando a verdade, vale a pena lutar por aquilo que é certo e correto, porque ali você percebe que o jeitinho brasileiro não vai levar ninguém para o céu, não vai ter como enganar, não é aquela coisa de chegar lá e você vai ter que pegar a ficha da fila, meu amigo, né? Deu o ticket e não vai poder trocar com o primeiro que vai estar lá na frente. No céu, cara, não vai ter fila preferencial de idoso e de cadeirante, ou sei lá o que.
são coisas terrenas, mas lá não vai ser assim. Então veja, o que eu vou levar comigo, o que eu levo da minha vida para apresentar, vou colocar dessa forma, o que eu apresento diante de Deus, né? O que eu vou mostrar para Ele, uma vida legal, alguém que se dedicou a causas maiores, ou aquele egoísta, pessoa que só pensou em si mesmo, que nunca deu apoio a nada, nunca pensou em nada, nunca deu a cara a bater em nada, sabe? Sempre fugiu das coisas. O reino e as coisas do mundo não são pra gente fugir, são pra gente encarar. As dificuldades são pra gente encarar. O que vem diante de nós, a gente tem que encarar, tem que olhar no olho e dizer, não, bater no peito e dizer, é pra mim, vou pegar isso aí, vou resolver essa situação, vou colocar luz no meio desse momento aí. Então, falta responsabilidade da nossa parte. Assumir verdadeiramente as nossas responsabilidades. As pessoas estão fugindo demais disso. E por isso que o mundo está como está. Porque as pessoas estão se afastando daquilo que elas deveriam estar comprometidas. A gente tem que estar comprometido com um mundo melhor. Senão a gente não vai ajudar ele a ficar melhor. Como é que eu vou... Se eu não estou comprometido com o meu mundo, como é que eu vou ajudar minha família? Se eu não estou comprometido com fazer o bem, como é que eu vou ajudar alguém a fazer aquilo que é certo e correto? Tem que ter um compromisso. Sim, é muito forte esse compromisso. Pena que a gente não está percebendo isso muito, na verdade, William. Talvez uma coisa que as pessoas muitas vezes pensam, eu vou pensar nos outros, mas quem vai pensar em mim? Mas é essa ideia de desafiar todos, de fato, né? Se todos começarem esse movimento, eu vou estar pensando em alguém vai estar pensando em mim. Claro, de novo, isso é de fato um idealismo, mas já é um sinal também de que é possível. A gente vê esses sinais nesses momentos de tragédia, nesses momentos de crise, mas por que só nesses momentos? Que é uma coisa maravilhosa, solidariedade, quanta gente abrindo mão, às vezes do pouco que tem, para mandar lá no Pix e ajudar os irmãos e irmãs que estão sofrendo. Mas por que só agora, né? Aí a gente faz isso, mas de repente tem alguém que está meses ali deitado na rua, na frente da nossa casa, e não foi nem conversar com aquela pessoa, nem sabe o nome. Às vezes tem a questão do pão, mas também a empatia, a escuta. Então, olha como são essas coisas no nosso dia a dia, de fato, né? E se a gente não faz nada e a gente se deixa dividir. Olha, uma coisa interessante, muita gente, assim, relatos, né? Porque isso acontece mesmo. Quem é casado sabe. Tá aí dentro de uma família e diz assim, vamos depositar, vamos ajudar o pessoal lá no Rio Grande do Sul lá. Vou mandar R$2.000. Daí a pessoa que está do lado diz, não, pô, 2.000 é muito dinheiro. Mas tá louco, cara, nós não compramos ainda a nossa geladeira nova, tu vai mandar 2.000 para eles lá. Veja, né, William, isso é coisa do capeta, sabe? Aquela coisa assim, alguém tá querendo ajudar, alguém tá querendo fazer a sua parte, daí vem o outro e diz, não, vamos pensar primeiro em nós, vamos pensar primeiro em mim aqui, primeiro a nossa geladeira, depois a gente vai mandar para lá um Pix lá, manda só 500 em vez de 2.000. É ali que a gente pega a maldade humana, é ali. E ela às vezes está do lado da gente, está dentro da casa da gente, sabe? Esse que quer nos dividir, que quer tirar de nós isso. Então é interessante a gente olhar por esse lado, e se a gente perceber, realmente é o mal. O mal que é isso, o mal que é que a gente seja egoísta, o mal que é que a gente não pense nos outros, o mal que é que a gente não ajude as outras pessoas. E quantas pessoas deixaram de mandar o cheque porque outra pessoa da família diz, não. Isso, cara, é a nossa viagem de julho agora, sabe? Sim. Cara, mas perca a viagem. É muito melhor ter uma consciência tranquila do que fazer uma viagem. É Sim. muito melhor ter uma consciência tranquila do que comprar uma geladeira nova. Sim. É muito melhor ter uma consciência tranquila do que comprar lá um aspirador de pó chique pra caramba, né? Que aspira e lava e passa e sei lá o que tudo que faz. Cara, não é... Ou uma lavadora de roupa que lava e deixa já tudo bonitinho. Então, vamos ajudar, a ideia é essa,
sabe? Se é para ajudar, vamos ajudar com aquilo que dói, não só com aquilo que resta. É daí que tá. Porque dar daquilo que sobra é fácil, entendeu? Tá sobrando, vai lá, tá. Vou dar R$300. Ai, pô, que legal. R$300 para quem ganha o salário mínimo é muito. Mas para quem ganha 10 milhões no mês, dá R$1.000 e acho que já tá dando demais. Meu Deus, mandei R$1.000 para eles. R$1.000, tem gente que ganha 5 mil e mandou 1.000, entende? Sim. Porque para ele é importante ajudar e doer um pouco do seu. E tem quantas pessoas que, nem dói. Daí tem quanta gente fazendo campanha e pega o dinheiro da campanha e vai lá e coloca lá. Não, tem que tirar do seu. Fazer campanha e ir lá com o dinheiro dos outros é fácil. Por exemplo, eu, Flávio, estou fazendo uma campanha de arrecadação de dinheiro. Eu arrecado dinheiro aqui, ajudei com... Eu não ajudei com nada. Quem ajudou foi as pessoas que acreditaram em mim, que foram lá, depositaram, e eu estou indo lá em nome delas, eu não estou lá no meu nome. Dá uma ajuda, eu, Flávio. Olha, arrecadei 1 milhão. O Flávio deu 1 milhão lá. Cara, não é dinheiro meu, entende? E foi doado para isso, foi doado para ir lá ajudar. Então, até ali, nessas alturas do campeonato, a gente vê o egoísmo das pessoas, a gente vê como as pessoas ainda querem se tirar vantagem em algumas situações, que é um erro grandíssimo, né? Fazer esse tipo de coisa. Eu quero tomar o direito a dar, que a mão esquerda não fique sabendo, sabe? Mas, como a gente falou lá no início, com as mídias de hoje, as pessoas dão para todo mundo saber que deu, né? Também tem isso. É aquela ideia que a pessoa tá na rua, ela filma que ela tá lá dando um almoço para um pobre. Olha, tô dando um almoço para um pobre hoje. Agora, daí logo depois, manda um Pix de volta para mim aí, porque eu não quero tirar do meu bolso esse dinheiro do almoço do pobre que eu ajudei hoje, sabe? Então cada vez mais o ser humano parece que se afasta do seu objetivo, quer ajudar, quer estar ao lado um do outro, quer ser família. Essa semana encontrei alguém que perdeu o emprego. Aí a pessoa, eu pensei, tá triste, né? Daí a pessoa falou, pastor, se eu te falar, tenho outro emprego, melhor, trabalho menos, ganho menos também, mas eu tenho tempo para minha filha agora, coisa que eu não tinha antes. Então, para ela ali, ela tá felicíssima, porque agora ela tem tempo com a filha, que não tá ganhando tanto quanto, não, mas tá feliz, cara, porque a questão às vezes não é nem o valor, é com quem tu andas, o que você tá fazendo. E ali, no caso, ela estava felicíssima, porque estava fazendo coisas que ela queria para melhorar a qualidade de vida dela. Então, olha, eu penso que é isso que a gente tem que buscar. A felicidade também, ela não é só um cifrão. A felicidade, ela é as pessoas que estão do teu lado. A felicidade é o amor compartilhado. A felicidade é você saber que tem pessoas que se preocupam contigo. Esses dias alguém me perguntou assim, pastor, qual foi o pior enterro que você fez da sua vida? Eu falei, o pior enterro que eu fiz na minha vida foi em Novo Hamburgo, onde tinha só eu, o defunto e o cara da funerária que ia levar ele, só os 3. Não tinha um familiar, um amigo, nada, não tinha ninguém, só eu, o cara lá e o defunto. Aí ele foi enterrado como indigente, porque, né, não tinha ninguém por ele. Aí a gente foi lá no cemitério, daí eu fiz umas palavras lá, só eu e o coveiro, né? Aí foi lá, conversamos um pouquinho e tal. Falei lá um pouquinho, lá fizemos uma oração pro carinha lá, daí enterramos ele lá. E era tão barato que não tinha nem carneira, era na terra mesmo, sabe? Olha só. Porque não tinha... A prefeitura só dá a terra, assim, né? O buraco, não dá o buraquinho bonitinho, legal. Então, aí você vê que o que é o triste ali? É uma vida que não deixou nada. Uma vida que não deixou amigos, uma vida que não deixou família, uma vida que não deixou ninguém que se importasse com ele. Olha, isso é triste, cara. E quantos aí as pessoas só vão no enterro porque tem negócio com ela, por exemplo. Sim. É um grande empresário, eu comprei tantas vezes dele, então eu vou lá. Mas não porque tem um vínculo, não porque tem
um amor, uma gratidão, um respeito por aquela pessoa. Isso, olha, isso, se a gente olhar, para mim, ali é tristeza. E é bem interessante, bem no final da vida a gente vê a tristeza, né? Bem na hora da morte mesmo. Mas, William, se eu te falar que nós já estamos encerrando aqui, faltam alguns segundos aí, da minha parte, pessoal, olha, vamos fazer o que é certo, vamos fazer o que é correto e não vamos dividir. Vamos unir forças, vamos unir os nossos desejos, unir os nossos pensamentos em causas que realmente façam a diferença na vida das pessoas e também na nossa. Da minha parte, uma boa noite para vocês e aproveitem bem a semana. Muito bem, gente querida. Muito obrigado pela companhia de vocês aí do outro lado. E vou terminar com o lema aqui da rádio União FM, voz ao que faz bem.